Um jovem executivo ambicioso é enviado para resgatar o CEO de sua empresa de um centro de bem-estar misterioso em um local remoto nos Alpes suíços, mas logo suspeita que os tratamentos do spa não são o que parecem, já que os visitantes são submetidos a um tratamento estranho com uma água ainda mais estranha. O filme da vez chama-se Cura e Bem-Estar, o de 2017. Fiquem ligados porque spoilers estão a caminho. A história começa com um empresário trabalhando até tarde no escritório. De repente, ele sente uma forte dor no peito. Ele tenta aliviar a sensação bebendo água do bebedouro, mas o problema é mais grave. Ele sofre um ataque cardíaco e cai sem vida no escritório vazio, observado por sua própria foto como funcionário do ano pendurada na parede, impassível diante do ocorrido. Enquanto isso, um trem avança por paisagens idílicas dos Alpes suíços, levando o protagonista Lockhart, um jovem e ambicioso financista, em uma viagem de negócios. Ocupado ao telefone, ele cuida de questões financeiras e mastiga chiclete de nicotina. Durante a viagem, ele se lembra de uma reunião recente, onde fora bem visto pela chefia em seu novo escritório. Quando o conselho de administração chama para uma conversa, ele se sente otimista, mas logo mostra uma carta incomum do CEO Pembroke. Este havia se retirado para um sanatório nos Alpes e declarara, na carta, seu afastamento do mundo corporativo. Como a assinatura de Pembroke é essencial para um negócio importante, Lockhart recebe a missão de trazê-lo de volta a Nova York. Esse esforço também é visto como uma compensação por algumas fraudes financeiras cometidas por Lockhart, com a ameaça de prisão pairando caso falhe. Antes de viajar, ele visita sua mãe em um asilo, onde ela lhe entrega uma bailarina de madeira como lembrança, despedindo-se com a certeza de que não o verá novamente. Ao chegar ao sanatório, Lockhart vê os idosos em trajes brancos relaxando ao ar livre. A direção cria um contraste arrebatador entre a serenidade das paisagens alpinas e a atmosfera opressiva do sanatório, reforçando a sensação de inquietação que permeia o filme. A beleza do local se torna, paradoxalmente, um lembrete constante do isolamento e do perigo. Ele solicita ver o administrador, mas é informado que as visitas estão encerradas e que deve voltar à noite, quando Pembroke terminar os tratamentos. Enquanto espera, ele tenta contato com o escritório, mas sem sucesso, devido à falta de sinal. Explorando o local, ele percebe uma janela de ventilação que leva ao porão de uma capela antiga. Conversando com o administrador, ele nota uma foto do sanatório, erguido onde o castelo incendiado havia ficado. O médico oferece a ele a água milagrosa do local e algumas vitaminas de uma garrafa azul. Sem alternativa, Lockhart decide aguardar no carro. Antes de sair, vê uma jovem de vestido azul na muralha do castelo. Voltando ao carro, um servo surge repentinamente e provoca um acidente, deixando Lockhart inconsciente. Ele acorda no sanatório, com uma perna engessada, e o Dr. Irish Volmer o informa que avisou seu chefe sobre o ocorrido, pedindo que ele fique alguns dias para descansar e se adaptar. Depois, Lockhart vê a janela da capela sendo fechada. Ele bebe um copo de água e observa uma pequena mancha que, ao inspecionar melhor, percebe ser um inseto. Ao explorar o sanatório, ele vê pacientes em diversos tratamentos com água e é convidado para uma sauna. Lá, ele se perde no vapor e acaba em uma sala sem saída. Minutos depois, ele encontra um corredor e segue até avistar Pembroke. Este, no entanto, se recusa a voltar, afirmando que a purificação é necessária. Ele também menciona o pai de Lockhart, mas depois de alguma insistência, concorda em retornar para casa. Na recepção, Lockhart solicita um táxi. Enquanto espera, uma mulher chamada Sra. Watkins, interessada em mistérios locais, se aproxima para conversar. Ele também reencontra a jovem de vestido azul, chamada Hannah, uma paciente especial. Lockhart menciona sua partida iminente, e ela questiona o motivo para querer sair de um lugar tão bonito. De volta ao refeitório, Lockhart não encontra Pembroke, mas vê outros pacientes e o Dr. Volmer, que lhe diz que Pembroke foi levado para um tratamento após se sentir mal. Frustrado, Lockhart perde a paciência, mas tem uma hemorragia nasal e desmaia. Ao despertar, Volmer o examina e recomenda cuidados especiais, que Lockhart aceita. No entanto, quando o médico sai, ele aproveita a oportunidade para pegar o prontuário de Pembroke. Durante a coleta de sua própria amostra de urina, ele nota algo estranho, um parasita em uma das amostras. Em seguida, Lockhart é colocado em uma câmara de privação sensorial e o alertam que a ausência de estímulos pode levar a alucinações. Dentro daquela substância líquida, o protagonista relembra sua infância, mas, de repente, percebe uma grande quantidade de enguias. Ele tenta chamar um enfermeiro, mas este está distraído. A memória da morte de seu pai ressurge,
O pai parou o carro com o filho em uma ponte, saiu e se jogou por cima da grade. O enfermeiro reanima Lockhart, que inspeciona a câmara, mas lá dentro não há enguias. De volta ao quarto, ele examina o histórico médico de Pembroke e percebe estranhezas com a mandíbula dele. De repente, um barulho vindo do banheiro chama sua atenção. A descarga do vaso sanitário dispara sozinha. Ao se aproximar, o jovem vê um funcionário empurrando um carrinho com um corpo em direção à capela. Na manhã seguinte, ele conversa com a Sra. Watkins, que conta que os moradores da aldeia incendiaram o castelo do barão por causa de experimentos médicos nos quais ele sequestrava pessoas. Seus corpos ressecados eram encontrados nos campos. Lockhart suspeita que o barão estava procurando uma cura para sua esposa, e então levam a senhora para os procedimentos. O jovem inspeciona a porta da torre, mas um funcionário o afasta. Ao encontrar Hannah, ele pede que ela o leve de bicicleta até a vila, dando em troca a figura de bailarina que recebeu da mãe antes de ela morrer. Juntos, eles descem a montanha até a aldeia. Lockhart a deixa no bar e vai ao veterinário mostrar os exames laboratoriais de Pembroke. O resultado é interessante. Apesar da grande quantidade de água consumida no sanatório, a perda de dentes está ligada à desidratação. O veterinário também completa a lenda. A esposa do barão, que era sua irmã, era estéril. Cada tentativa de gravidez resultava em aborto de um feto deformado. Depois da conversa, Lockhart tenta telefonar para o escritório, mas descobre que o médico nunca avisou sobre o acidente. Ele ri e tenta falar com Hannah sobre o que está acontecendo no sanatório, mas um punk local se aproxima dela, iniciando uma briga que é interrompida pelo Dr. Vollmer. Ele leva os dois de volta ao sanatório, e no quarto de Hannah quase discutem. A garota sente dor no estômago, mas o doutor promete curá-la. Lockhart sonha com Hannah nua em uma banheira cheia de enguias. Ele acorda do pesadelo e vê um funcionário empurrando uma maca vazia pelo corredor. No espelho, o jovem percebe que seu dente está mole e o remove facilmente. Ele vai até a recepção para relatar, mas quando a enfermeira sai, ele vê nos registros o paradeiro atual de Pembroke, que está na ala de transfusão. Lockhart vai até lá, tentando evitar o pessoal do sanatório. Perto do elevador, há uma maca com um corpo. O idoso de repente abre os olhos e grita, distraindo os enfermeiros, enquanto Lockhart entra no elevador e desce. Ele encontra várias câmaras hiperbáricas e em outro quarto está a Sra. Watkins em uma maca. Ela revela que deixou pistas para ele e que a baronesa estava grávida, mas a multidão arrancou o feto e o jogou no lago, embora o bebê tenha sobrevivido. O jovem percebe parasitas sob a pele da mulher e, horrorizado, se afasta. Ele chega em outra área, onde vê Pembroke em uma espécie de câmara de água. Ele tenta quebrar o vidro, mas sem sucesso, e corre para as escadas, apenas para encontrar os enfermeiros e o Dr. Vollmer. Os enfermeiros o levam a um consultório odontológico para verificar seu dente. Lockhart é preso na cadeira, e eles perfuram seu dente da frente. De alguma forma, ele consegue se soltar, sobe em um carro que trouxe um novo paciente e pede para ser levado. Eles vão à polícia, onde Lockhart denuncia os experimentos ilegais. Mas, quando o policial volta, o jovem vê uma garrafa azul com o remédio do sanatório. O oficial retorna com o Dr. Vollmer, que descreve Lockhart como um paciente que sofre de alucinações e comportamento agressivo, e Pembroke também chega, dizendo que o jovem o ameaçou. Vendo Pembroke vivo, Lockhart começa a duvidar de sua própria sanidade e volta ao sanatório. Na manhã seguinte, ele está no quarto, diante das anotações da Sra. Watkins. Um barulho chama sua atenção. A descarga do vaso dispara sozinha. Ele remove a tampa e vê enguias dentro, que desaparecem no instante seguinte. Ele destrói o vaso, mas não encontra as enguias. Após o retorno, o protagonista escreve uma carta ao conselho de diretores, semelhante àquela que Pembroke havia escrito antes. Em seguida ele passa por uma série de procedimentos. Ao longo da trama, o filme desafia a linha tênue entre sanidade e loucura, mostrando como a manipulação psicológica pode fazer qualquer pessoa questionar sua própria realidade. Esse aspecto levanta uma reflexão profunda sobre a mente humana e o quanto somos dependentes de nossa percepção sensorial para definir o que é real. Em certo momento, ele quebra um copo de água e usa um caco de vidro para cortar o gesso de sua perna, que na verdade não estava quebrada, como o médico havia dito, era apenas um truque. Ele arromba uma fechadura e desce ao porão, levando uma pá consigo. Lá, encontra um lago subterrâneo e um antigo laboratório, onde há enguias dissecadas e preservadas em álcool, inúmeros registros, embriões humanos deformados e peles retiradas de rostos. Também encontra um tipo de altar com o retrato da baronesa, que se parece muito com Hannah, só que um pouco mais velha. Descendo mais, Lockhart vê uma maca coberta com o corpo falecido da Sra. Watkins. Um funcionário se aproxima e, escondido, o protagonista observa enquanto ele joga o corpo no lago, onde as enguias o devoram.
Uma luta se inicia entre o funcionário e o protagonista, que atinge o adversário com um tijolo e foge. Hannah, assustada e sem entender o que está acontecendo, vai ao refeitório para encontrar o Dr. Vollmer. Ao ver sangue em seu vestido, o doutor fica satisfeito. Lockhart aparece e ordena que a soltem. O doutor tenta negociar, mas o jovem faz um discurso para os pacientes, dizendo que estão sendo enganados e envenenados com aquela água. Os idosos se levantam, mas, ao invés de protestarem, seguram o rapaz. Lockhart é levado para a ala de transfusão e colocado em uma câmara hiperbárica. Vollmer explica que a água do lago permite que as enguias vivam muito mais do que viveriam em condições normais. Para os humanos, porém, a água é mortal se não for filtrada antes, e o filtro são corpos humanos, dos quais o misterioso remédio azul é extraído, ajudando os moradores a viver por longos anos. Mais tarde, o doutor fala para Hannah que ela agora se tornou uma mulher. Ela encontra Lockhart do lado de fora e devolve-lhe a bailarina, dizendo que ele a fez acreditar, em vão, que ela poderia sair dali, já que o doutor nunca a deixaria ir. O jovem começa a questionar por que ele mesmo deveria sair, afinal o lugar era tão bonito. À noite, dezenas de funcionários do sanatório e da aldeia realizam uma cerimônia de casamento para o doutor e Hannah. Vollmer leva a garota para o lago subterrâneo, onde estão um laboratório, o altar e uma cama. Ali, eles deveriam conceber um filho. Hannah tenta resistir, mas o homem a amarra. Em resposta, ela o golpeia no rosto, e a pele de sua testa se rompe. Lockhart, segurando a bailarina nas mãos, sai de seu estado de delírio. Lembrando das palavras da falecida Sra. Watkins, ele quebra um vidro no escritório do administrador, onde encontra uma fotografia de 100 anos atrás, da época da construção do sanatório. Na foto, um homem com a cabeça enfaixada segura a mão de uma garotinha de vestido claro. Compreendendo que o doutor é o próprio barão que descobriu o segredo para interromper o envelhecimento e que Hannah é sua filha, o protagonista corre para o subsolo, onde espalha gasolina. O barão tenta detê-lo, removendo a máscara de couro e revelando o rosto desfigurado e queimado. Lockhart ainda assim inicia o incêndio, e as chamas se espalham pelo sistema de ventilação, chegando ao salão onde os funcionários estavam dançando em comemoração ao casamento. Uma nova luta começa, até que Hannah aparece e atinge o pai com a pá, desfigurando seu rosto. Lockhart e Hannah saem do subsolo e assistem ao sanatório em chamas ao fundo, enquanto os pacientes continuam dançando. Deixando o prédio em chamas para trás, eles seguem de bicicleta, mas acabam colidindo com um carro onde estão membros do conselho de diretores. Lockhart ignora suas ordens, monta novamente na bicicleta e vai embora com a menina de 200 anos, sorrindo de maneira completamente insana. Terminando assim a cura. Filme de drama, fantasia, terror e mistério, ficção científica e suspense para finalizar. Acho que a quantidade de gêneros envolvidas no enredo explica as quase 2 horas e meia de filme. Embora a narrativa construa uma atmosfera intensa e enigmática, há momentos em que o filme parece se arrastar, com cenas que poderiam ser mais sucintas sem comprometer o suspense. A duração prolongada pode prejudicar o ritmo, especialmente para espectadores que preferem tramas mais diretas e ágeis. Curta e se inscreva para se manter atualizado. Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima!